Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o senador Davi Alcolumbre, comigo na bancada o Josiel Alcolumbre, para fazer essa conversa, para argumentar as questões da atualidade amapaense, da atualidade das atividades do senador. Fique atento, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta para conversar aqui com o senador Davi Alcolumbre. Uma satisfação muito grande em tê-lo aqui. Sabe que conversar com o senador é toda hora, né? E esses homens muito ocupados, brasileiros que honram os mandatos e que o Brasil precisa tanto. E o Amapá, dos seus três, precisa tanto. Um prazer muito grande. Eu que agradeço, doutor Rodolfo Jorez, a oportunidade de estar aqui participando desse programa que leva informação para a sociedade amapaense e através de um veículo de comunicação que tem credibilidade com a sociedade, e cumprimentar também o Josiel Alcolumbre, que é o diretor da TV Macapá, e parabenizar pela oportunidade que dá à população amapaense e a que a gente possa estar aqui fazendo a prestação de conta da nossa atividade parlamentar, do exercício do mandato que a população nos deu e ao mesmo tempo nos comunicando com quem de direito tem que saber o que a gente está fazendo. E essa oportunidade que um veículo de comunicação nos dá é que faz com que a gente fortaleça o exercício do mandato e, lógico, fortalecendo a democracia. Primeira metade do período parlamentar, não é? Já no Senado. Quais os pontos em destaque que tem aí o senador com relação a esse histórico movimento da juventude? Porque eu acho assim, é aquela questão que eu digo sempre, né? A juventude no poder. E você tem essa possibilidade, teve essa possibilidade para estar aproveitando. 5 meses. Rodolfo, é muito gratificante estar hoje lá no Senado Federal. Eu que já tive a experiência de ser vereador de Macapá, de ser por 3 mandatos, 12 anos consecutivos, deputado federal do Amapá. E hoje o povo do Amapá, graças a Deus em primeiro lugar, e ao povo que acreditou no ano passado, eu estou muito feliz de representar o Amapá ao longo desses primeiros 5, 6 meses de mandato desde a posse. E o que eu posso dizer para você e para a sociedade é que a gente tem, como sempre, buscado desempenhar o nosso papel com serenidade, com tranquilidade, com a visão de que o Amapá precisa muito da ajuda do governo federal. Os recursos do Amapá são muito poucos e, portanto, em Brasília, como senador, diante desse quadro que o Brasil vive hoje no momento, a luta é pela liberação de recursos, pela busca de melhorar a vida das pessoas no nosso estado, e a gente conseguiu avançar muito. Eu fui eleito logo em fevereiro, final de fevereiro, começo de março, presidente de uma das comissões mais importantes do Senado Federal, que é a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, uma comissão que trata do desenvolvimento das regiões. E falar de desenvolvimento regional, a gente fala de Amapá, de interligação do Amapá com o resto do Brasil, com a Amazônia, com o Norte. E a presidência dessa comissão é fundamental para que a gente possa lá na comissão, naquele plenário, debater a melhoria da qualidade de vida da população e levar os desejos dos amapaenses. Por outro lado, também fazemos parte agora já como relator setorial do orçamento do Brasil pela primeira vez. O orçamento do turismo do Brasil vai girar em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais esse ano. Então, na comissão de orçamento, ao lado de colegas deputados e senadores, a gente vai poder, 16 pessoas, mais 50 membros da comissão, construir o orçamento do Brasil. E, nesse sentido, poder promover, com essa relatoria importante, buscar recursos para infraestrutura turística, para melhorar a sede dos nossos municípios, para trazer recurso para a orla de Macapá e, além do mais, viabilizar o tão sonhado centro de convenções na nossa cidade, que já é uma proposta cadastrada pela Prefeitura de Macapá, de cerca de 25 milhões de reais, e que a gente espera ainda em agosto ou setembro ter a vinda do ministro aqui no Amapá para assinar o empenho de 10 milhões para a gente iniciar a primeira etapa de um centro de convenções que vai promover a gente vender o Amapá para o resto do Brasil e do mundo, num endereço maravilhoso, no meio do mundo, esquina com o Rio Amazonas, e a gente poder um centro de convenções para atrair o turismo de negócios
e para melhorar a arte, o entretenimento, a cultura da sociedade amapaense. Então, em poucos meses a gente tem conseguido avançar muito, o Brasil com muita dificuldade, mas a gente levantando a bandeira do Amapá e defendendo nosso estado. Senador Davi, primeiro falar da nossa satisfação em receber o senhor aqui no Argumentando e, como sempre, eu gosto de ir direto ao ponto. A gente tem percebido, e como veículo de comunicação, que o senhor é bola da vez, está na boca das pessoas. O seu eleitor, hoje, a gente percebe que está muito feliz de ter votado no senhor, e talvez aqueles que, na dúvida, não votaram no senhor, hoje estão doidos para refazer esse voto na primeira oportunidade que tiverem. Em todas as conversas dos meios intelectuais, do cidadão comum, do trabalhador, da dona de casa, dos operários, a gente ouve muito falar que o senador Davi é uma promessa de futuro, é uma promessa de agora. Eu acredito, particularmente, que isso se deva a essa experiência que o senhor acumulou durante 12 anos como deputado federal e também como vereador por Macapá, aquele mandato na qual o senhor foi o vereador mais votado naquele momento, quando o senhor se lançou na vida pública. Então, por tudo isso, e para todas essas pessoas que confiaram e continuam confiando no seu trabalho, eu queria que o senhor dissesse para nós, para quem está em casa agora, o que o senhor pretende, porque o senhor, na história do Amapá, com representatividade no Senado, só 2 senadores ocuparam presidência de comissão temática, como se ocupa hoje, que é a presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Só 2. Um deles é o senador Davi Alcolumbre. O que isso tudo pode propiciar para o estado do Amapá e como o senhor está conseguindo transformar isso em ações que estão fazendo a cabeça do povo amapaense nesse momento? José, na verdade, eu adoro fazer política. E pessoas nascem para ser médicos, pessoas nascem para ser advogado, para ser professor, e com certeza eu faço o que eu gosto. Toda oportunidade que tenho, venho todo final de semana para Macapá. Você que me conhece sabe disso. Já visitei 12 municípios do estado do Amapá, ouvindo as pessoas em menos de 5 meses. Ou seja, eu procuro estar próximo das pessoas, procuro estar ouvindo a população, porque se há um defeito que o político não pode cometer, e enquanto estiver na política sendo reconhecido pela população com os mandatos que o povo tem me dado, eu não vou cometer esse pecado que é me afastar do povo. A população às vezes critica e às vezes te elogia. Mas se você não estiver perto das pessoas para ouvir as críticas e os elogios, você não sabe dar o tom da condução do teu mandato. Então eu já voltei nos municípios, semana que vem estou indo a Laranjal do Jari, estou indo ao Oiapoque para fechar aí os 16 municípios do estado do Amapá, ouvindo as demandas, buscando as soluções, lógico, buscando parcerias, visitando as entidades. É importante dizer para você que eu tenho visitado todas as entidades sindicais, entidade de classe do nosso estado, Associação Comercial, Federação do Comércio, SEBRAE, procurando ouvir os prefeitos, ouvir os vereadores, porque o problema está no município e, lógico, buscando em Brasília a solução para esses problemas. Então, eu gosto de fazer política, eu faço política porque é o que eu escolhi para mim e eu gosto de estar passando as pessoas, e talvez isso seja essa grande afinidade que a população tem com a gente, esse grande sentimento de que está bem representado. E eu me sinto cada vez mais na obrigação. 132 mil pessoas acreditaram na gente. E cada vez mais eu quero trabalhar para melhorar a vida das 800 mil pessoas que vivem no nosso estado. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta vamos falar sobre uma questão interessante aí que aconteceu recentemente, que o motivo ontem de uma reunião na Federação do Comércio, que é sobre a questão da área alfandegada no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco, conversando com o senador Davi Alcolumbre. E eu deixei no intervalo a pergunta sobre essa questão da área alfandegada do Aeroporto Internacional de Macapá, que é administrado pela Infraero. Mas a mesma Infraero também é responsável pela obra de construção do terminal de passageiro, do estacionamento e de todo o equipamento acessório próprio de uma estação de passageiro de aeroporto, principalmente aeroporto internacional.
Primeiro, com relação à área. Depois, com relação à liberação, finalmente, dessa obra, depois de tantos anúncios. Que foi que o Davi fez Rodolfo, para que isso acontecesse? é isso que eu falei para você ainda agora, que eu falei para o Josiel. Quando tem disposição de trabalhar, você tem que trabalhar independentemente da circunstância. E eu cheguei no Senado Federal e, como deputado, eu lutei muito para essa obra. Essa obra teve um problema de justiça, teve um problema de polícia, e essa obra ficou aí paralisada por 11 anos. E eu cheguei no Senado e assumi um compromisso, porque escuto das pessoas todos os dias a cobrança da retomada da obra. Com a relação que eu falei ainda há pouco para o Josiel, que a gente construiu na Câmara dos Deputados 12 anos, o ministro Padilha, que é o ministro da Aviação Civil, foi meu colega deputado. Convivi com ele 10 anos. E aí procurei o ministro Padilha para solicitar. Fui em audiências com o ministro do Planejamento, o ministro Nelson Barbosa. Convoquei o ministro Nelson Barbosa na comissão que sou presidente para prestar esclarecimentos sobre a obra do aeroporto. E o ministro assumiu na comissão o compromisso de retomar a obra. E está aí. A obra tem cerca de 25 dias que foi dada a ordem de serviço. 165 milhões de reais irão circular na economia do Amapá nos próximos 2 anos, que é o prazo que a empresa tem para concluir a obra, e isso é fruto do nosso trabalho. É buscar em Brasília as soluções para os problemas, enfrentando as dificuldades, mas pedindo para a União cumprir o papel e pelo menos as compensações com o nosso Estado. Senador, essa obra está parada há 11 anos. O senhor assumiu o mandato há quase pouco menos de 5 meses. O senhor foi colocar culpa em algum senador que já ocupou essa cadeira no Senado? Porque passou 11 anos parado? Josiel, a gente não tem que viver para trás. Eu faço política vivendo para frente. As pessoas acreditaram no nosso projeto, nos elegeram senador, e a partir do momento da posse, 1º de fevereiro, eu não vou viver olhando no retrovisor. Eu quero falar para as pessoas que estão nos assistindo agora, que a gente tem que fazer assim, política com seriedade, sem culpar ninguém, sem olhar para trás, mas olhar para frente. E a resposta do trabalho está aí, uma obra paralisada por 11 anos, e que a nossa insistência com o ministro Mercadante, com o ministro Nelson Barbosa, com o ministro Padilha, com o presidente da Infraero, o que é que fez? Fez retomar as obras. Ou seja, isso é fruto do nosso trabalho. E diga-se de passagem, se existe uma obra no Amapá hoje, que está rodando com mais de 160 milhões de reais, que vai circular na economia, foi fruto da nossa atuação parlamentar, do Senado, dos senadores e a nossa pessoalmente. E principalmente com o peso da comissão, porque quando convoquei o ministro da comissão, ele teve que assumir o compromisso com o presidente da comissão que representava o Amapá. E por fim, a obra está aí, daqui a 2 anos, se Deus quiser, teremos uma obra e a sala lá? realizada. A questão da alfândega, sim, da mesma forma, tinha uma determinação da Infraero de fechar o terminal de cargas. Chegou uma carta, foi fechamento porque não daria lucro, né? Não dava para pagar o custo. Pois é. E tinha uma carta dando 60 dias que iria fechar o terminal de cargas. Isso. Prontamente, na mesma hora que tive conhecimento da carta, através da presidência da FEComércio, fui ao presidente da Infraero, o presidente Gustavo, que eu conheço, e disse para ele que eu não aceitava o fechamento do terminal. E disse para ele o motivo: o Amapá é uma ilha, nós não temos estradas para entrar e sair do Amapá. O Amapá se chega de navio, através da água do Rio Amazonas, e de avião, através das companhias aéreas. E eu não aceitava que um terminal de cargas fosse fechado no aeroporto, que daria um problema estruturante para o Amapá, quando de uma emergência, e principalmente porque nós somos uma área de livre comércio, com a possibilidade da exploração do petróleo, de tantas coisas, da possibilidade da vinda dos grãos, que já está acontecendo no Amapá. Ou seja, como é que se tem um fechamento de um terminal? Na mesma hora, Rodolfo, em menos de 48 horas, o presidente da Infraero suspendeu, e ontem tivemos uma reunião de um diretor da Infraero dizendo para o povo do Amapá, dizendo para você, dizendo para os empreendedores: o terminal não vai fechar, pela insistência, pela persistência do senador Davi Alcolumbre e do senador Randolfo, que me acompanhou na audiência. Ou seja, vencemos mais uma luta e estamos prestando conta do nosso trabalho em Brasília. Sim, e nós temos um fato recente, do início da semana, do final da semana passada, que é acerca da liberação do recurso do BNDES. Um negócio que deixou aí, primeiro, uma interrogação muito grande na sociedade. Depois de alguns esclarecimentos, uma dúvida. E depois a necessidade de ser esclarecido aí.
O que aconteceu, na verdade, com relação à liberação desse recurso do BNDES? Na verdade, Rodolfo, houve um grande mal-entendido construído por setores do governo do Estado dentro do Palácio do Governo. E é importante dizer isso para você, que a construção a arquitetura desse projeto de tentar colocar na costa de 3 senadores do Amapá a não liberação dos recursos parece até uma brincadeira de muito mau gosto. E eu quero falar aqui com você que está nos assistindo, que desde o começo do exercício do mandato de senador, nós temos procurado o BNDES e mostrando a situação do Amapá. Como falei ainda há pouco, o Amapá é um estado muito pobre, que precisa de muito. Veja só se tem cabimento 3 senadores do Amapá, senador Randolfo, senador Capi e senador Davi, encaminharem um ofício para o BNDES pedindo para não liberar o recurso. É brincadeira. Mas a construção de um grupo político faz de uma mentira virar uma verdade, porque é uma mentira contada centenas e milhares de vezes. E é essa a importância desse programa, que nos dá de resgatar a verdade, restabelecer o nosso compromisso. Ao contrário do que disseram, nós estamos trabalhando muito para que o recurso seja liberado. Mas eu quero dizer para você, cidadão, o Amapá contraiu um empréstimo no governo federal de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Você, eu, nossos filhos e nossos netos vão pagar por 30 anos um consignado, que é o desconto no FPE do Estado, no Fundo de Participação. Como senador, eu tenho obrigação de saber se esses recursos são bem aplicados, se estão sendo aplicados nas obras dentro do cronograma e se o recurso veio para Amapá e em que montante. Ou seja, fizemos um ofício na quinta-feira passada, solicitando do BNDES informações a respeito de matéria veiculada pelo próprio governo e pelo governador, quando diz que a gestão passada aplicou indevidamente o recurso do BNDES. Veja só, o Amapá vai pagar um consignado por 30 anos. 8 governadores passarão em 30 anos. E eu não tenho como senador de que saber se esse dinheiro está sendo bem aplicado. Esse dinheiro está sendo desviado, foi desviado no passado, será desviado no presente e você vai pagar a conta? Eu não vou deixar isso acontecer. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ofício era para pedir esclarecimento das denúncias que o governo levantou agora do governo passado. E quem está inadimplente é o governo do Estado, que está inadimplente desde novembro do ano passado, por isso que não recebeu o recurso. O Estado não faz seu dever de casa, o Estado não presta conta de convênios, a União diz que para liberar o dinheiro tem que ter a certidão em dia, o Estado não tem a certidão em dia em 7 meses, e os senadores que são culpados pela não liberação do recurso, faça-me o favor, vamos dar a César o que é de César e vamos falar a verdade. Então eu quero falar a verdade para você. Nós trabalhamos muito e graças a Deus agora, com a nossa luta, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, se Deus quiser ainda esses dias, até amanhã ou até a semana que vem, a gente vai ter uma notícia boa, a liberação dos recursos, as empresas sendo pagadas o que já fizeram, pagando seus fornecedores, pagando seus funcionários, porque são 130 milhões de reais que vão circular na economia do Amapá, que está estagnada, pelo menos ao longo dos últimos 7, 8 meses. Agora, vamos repor a verdade. Os senadores têm trabalhado para fiscalizar dinheiro público, que é seu, fruto do seu imposto, do meu imposto, do imposto de todos nós. Eu quero saber se as denúncias foram vazias e foram questões políticas, ou se as denúncias têm procedência. Se tiver procedência, quem desviou dinheiro, quem aplicou dinheiro mal... Se tiver procedência, eu quero que providência que vai ser tomada, porque nós estamos esgotando aqui o segundo bloco, então a gente volta já já. Bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco. Pois é, senador, nesta situação toda, você acha que está resolvido? E se está resolvido, essa solução, ela é permanente ou ela ainda está sujeita a outra ordem de não liberar? Nunca teve ordem de não liberar. É importante que diga-se de passagem que o dinheiro não tinha sido liberado até então por conta que o Estado não tinha cumprido a sua obrigação.
O Estado foi preciso recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a obrigação que ele não estava cumprindo? Prestação de conta de outros convênios. Eita. O Estado tinha 32 inadimplências. E não venha o governo do Estado e o governador dizer que não sabe prestar conta, porque ele já é governador há 8 anos e 7 meses do Estado. Ele sabe que tem que prestar conta de recurso federal. Agora, não fez o dever de casa e quer descontar nos senadores. Eu não vou aceitar isso e não vou fazer uma mentira virar verdade. O que é que acontece agora? O BNDES disse: senadores, responderei o questionamento de vocês na semana que vem. Ainda essa semana e na próxima semana liberarei os recursos e vamos acompanhar para e passo se os recursos estão sendo empregados conforme o planejado. Por quê? Eu não apliquei recurso em lugar nenhum. Quem aplicou o recurso foi o ex-governador ainda, quando foi governador Valdez, que recebeu 137 milhões de reais, o ex-governador Pedro Paulo, que recebeu 15 milhões de reais do BNDES, e o governador Camilo Capiberibe, que recebeu 270 milhões de reais do BNDES. Parte desses recursos para quitar uma dívida com a Companhia de Eletricidade do Amapá, parte para gerar um fundo para a Companhia de Eletricidade do Amapá e parte para pagar essas obras. Ponte do Matapi, Estrada Mazagão Novo, Mazagão Velho, Ramal da Bacabinha no município de Amapá, Ramal do Pracuúbra, Rodovia Norte e Sul, Hospital. E eu quero saber agora se o recurso que vai cair na conta do Estado, que o Estado diz que viu em uma tela, e aí fica a palavra da tela contra a palavra nossa, porque eu não sei se estava nessa tela, mas é a conversa do Estado. O certo é o seguinte: o BNDES, aceitando o apelo, ouvindo o apelo dos senadores, meu, do Randolfo e do Capi, se comprometeu em liberar os recursos e se comprometeu, além de poder fiscalizar junto conosco a aplicação desses recursos. Porque o que não pode, Rodolfo, é pegar um dinheiro do BNDES e a gente ficar ouvindo nos rádios e nas televisões que fazem parte de um grupo político dizer que o dinheiro foi aplicado de forma indevida. Então agora o dinheiro vai cair, eles que não apliquem de forma indevida, porque eles terão a sanção da lei. Senador, eu queria que o senhor explicasse para quem está lá em casa agora como é que vai ocorrer essa liberação. Já houve uma liberação no governo anterior, um dos governos anteriores, do governador Valdez Góes, ele conseguiu uma liminar do Supremo Tribunal Federal, tornando o Estado adimplente para que ele pudesse receber uma parcela desse empréstimo do BNDES. Se esse empréstimo sair novamente agora, e a bancada está se esforçando para sair, vai precisar novamente dessa liminar do Supremo Tribunal Federal? A liminar já garante até 30 de setembro a liberação do recurso. É uma liminar do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Mas uma liminar presta conta do convênio? Não presta conta, mas a tese da liminar é uma tese que eu compreendo correta. A sociedade não pode pagar por um erro do executivo que não prestou conta. Ou seja, uma obra do hospital não pode parar, uma obra de uma estrada não pode parar, como está paralisada há 8 meses. Estão paradas. Qual é o problema? É que no governo passado, a liminar foi dada, mas a Previdência Social não entendeu que aquela liminar tirava a certidão negativa da Previdência Social. E aí é uma questão jurídica, entendimento jurídico de advogado e de ministro. O que aconteceu agora? O Estado recorreu novamente dessa decisão, mostrando que o Amapá estava 8 meses sem receber esse dinheiro, que as empresas que isso causa, que como causa hoje, um problema social enorme dos trabalhadores, milhares de pessoas sem receber, milhares de fornecedores, centenas de fornecedores sem receber, causando esse problema que todos estamos sentindo no dia a dia. O Brasil em crise, o Amapá em crise e o recurso preso por causa de uma certidão. Eu entendo que está certo recorrer à justiça, mas eu entendo que o mais certo era prestar conta dos convênios para não depender da justiça. Pois é, mas é isso que eu quero que as pessoas em casa entendam. Pega uma liminar do Supremo, o dinheiro sai, mas vai ter que prestar conta desse recurso para o BNDES, ou não? Claro, Josiel e Rodolfo, que vai ter que prestar conta. Isso é um recurso público. Isso é um empréstimo, não é dinheiro do orçamento geral da União que não tem que prestar conta, que é fundo perdido, ao contrário. Isso é um empréstimo que todos nós iremos pagar por 30 anos. Portanto, a liminar tira a inadimplência por um motivo social, e é justo que tire, as obras não podem ficar paralisadas, só que a liminar vence. Daqui 30 dias a liminar vai cair, o recurso já vai estar no Estado, o Estado já pagou os fornecedores pagaram os empregados, só que daqui 30 dias não vem mais dinheiro. Porque daqui 30 dias o Estado vai estar novamente... E não venho colocar a culpa de novo nos senadores. Daqui 30 dias o Estado vai estar novamente... Mas quais as providências que dá para tomar para que preste conta? O Estado tem que montar uma equipe técnica, Rodolfo.
Uma prestação de conta de um convênio é uma contabilidade. Pois É uma contabilidade de um convênio. Agora, o problema é que o Estado tem dificuldade de prestar conta quando o dinheiro que veio para certa coisa é aplicado em outra coisa. E aí acaba tendo dificuldade de prestar conta de um convênio que a destinação era X e foi colocado... Isso é por isso que tem as inadimplências. E aí, o que é que estão fazendo? Estão tentando regularizar essas inadimplências, pagando a Previdência, pagando outros convênios, devolvendo dinheiro. O Estado tem devolvido dinheiro constantemente. Ao longo dos últimos 10 anos, o Estado devolveu de convênios federais quase R$1 bilhão de recursos empenhados e liberados. R$1 bilhão. Eu cheguei numa audiência com o ministro e ele me disse, deputado, eu ainda deputado, você é de um Estado rico. Eu disse, não, ministro, o senhor tem que ajudar a gente, o Amapá é um Estado pobre. Ele disse, não tem como ser pobre devolvendo R$1 bilhão em 10 anos. Vocês são ricos, vocês estão devolvendo. Enquanto as federações querem dinheiro, vocês estão devolvendo. E isso é culpa de quem? É do deputado? Não é do deputado. É do vereador? Não é do vereador. Isso é um problema de governo, do executivo. Pois é, essa é uma questão até que não é nem de varejo, porque quando se fala em 130 bilhões, 170 bilhões, 180, já é uma soma significativa, não é? Eu quero dar preciso ter cuidados com essas coisas. É prestação de conta. Pois é. Eu vou dar um exemplo para você de um recurso que eu perdi na área de segurança pública. Eu apresentei uma emenda de R$4,5 milhões para fazer um quartel da Polícia Militar em Santana. Equipar, comprar viaturas, colete, roupa, armamento. R$4,5 milhões. O dinheiro ficou à disposição do governo 9 meses. O governo não conseguiu apresentar efetivamente a certidão negativa para acessar os recursos. E agora, 2 anos atrás, o dinheiro foi perdido. E se acontece comigo, ainda como deputado, imagina com os outros deputados, com os outros senadores. Então, falta de compromisso, porque recurso é o que nós precisamos. Mas não tem que descobrir uma maneira de ver, porque o governo é da Amapá, os senadores são da Amapá, os deputados federais são da Amapá. Não tem um jeito dessa turma sintonizar? Tem que contratar uma consultoria para prestação de conta. O Acre fez assim. O Acre recebe, o estado do Acre recebe todo ano R$700 milhões de recurso federal. E o Amapá recebe todo ano 20 milhões. Rodolfo, o problema, Rodolfo, a desgraça é que enquanto tem gente trabalhando, gastando tempo trabalhando, tem gente lá dentro do governo do Amapá gastando tempo, sabe fazendo o quê? Inventando mentira para enganar quem está em casa. Isso gasta tempo, Rodolfo, para fazer mentira. Gasta, e é difícil, é mentira. É porque você tem que encontrar as historinhas para fazer, tem que bater uma historinha com a outra. E a esperança como essa história da tela do sistema aqui, ninguém engoliu isso aí. Eu queria ver essa tela. Mas tudo bem, essa tela já passou, o BNDES vai liberar o recurso, o mal entendido que maldosamente foi construído, eu estou esclarecendo a você, cidadão, e vamos trabalhar, continuar trabalhando, não vamos olhar essas coisas, porque isso são coisas da politicagem, não da política. Eu quero pro embate de ideias, eu quero discorrer sobre o Amapá, sobre o fortalecimento da agricultura, sobre o fortalecimento dos assentos, que estão aí 50 assentamentos no estado do Amapá abandonados pelo governo federal e pelo governo do estado, porque se você não sabe... E pelos assentados também. Também, se você não sabe, nós temos 16 mil assentados, 50 assentamentos. O estado agora é responsável pela estrada de acesso ao assentamento. Se quando o INCRA é responsável não resolvia, agora... imagina o estado responsável. Muito bem, infelizmente acabou o nosso tempo, né? E nós vamos aguardar o reflexo da oportunidade também. Precisamos de outra oportunidade para conversar com o senador, né? Eu quero agradecer a sua audiência e continue com a gente.